horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina e a nossa força é andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. Sofrer
Muitos dentre a humanidade já ouviram falar de Jesus e têm conhecimento de que ele é o Messias, o enviado de Deus para remir e salvar os pecadores. Sabem também que ele anunciou o reino de Deus e do céu e que concede aos que nele crerem a glória de, ao final da existência terrena, serem recebidos no seu reino. Ainda que não o tenham compreendido e nem amado como convém aos santos de Deus, têm conhecimento de que deveriam entregar-se a ele e viverem conforme os seus ensinos. Porém, de maneira geral, optam por viver de acordo com a vontade humana no mundo de trevas. Assim sendo, muitos dentre a humanidade não chegam a crer como se faz necessário, porque estão presos a crenças diversas e a coisas materiais. Contudo, neste tempo presente, nosso Senhor Jesus voltou a este mundo para completar a sua obra e formou o Consolador prometido na pessoa da Santa Vó Rosa, a quem o bondoso Senhor Deus e Pai concedeu poder e autoridade para abençoar os que crerem e para realizar sinais e prodígios, a fim de que homens e mulheres de boa vontade e fé sejam despertados para crer e com fé e coragem consigam romper os laços que os prendem às trevas. Não há tempo a perder, ó ouvinte. Entrega-te ao Deus vivo e ao seu Filho Jesus e aceites o Espírito Consolador em teu coração. Humilha-te diante deles e venhas para o tabernáculo de Deus na terra, onde encontrarás alívio, paz e consolo para o teu viver, e ao final da jornada terrena, a salvação para a tua alma. O tempo passou e o mundo se modificou e nunca mais se ouviu falar em coisas boas. Só a dor e a tristeza, abandono e pobreza escravizam o coração da humanidade. Mas entre tanto sofrimento apareceu a grande luz, luz deste caminho que é Jesus. Mas entre tanto sofrimento apareceu a grande luz, luz deste caminho que é Jesus. E após Jesus veio o Consolador, Santa Vó Rosa, fonte pura de amor. Quem quiser se livrar do sofrimento deste mundo, só que vai encontrar o amor profundo. Quem quiser se livrar do sofrimento deste mundo, só que vai encontrar o amor profundo.
deste mundo, só aqui vai encontrar o amor profundo. Quem quiser se livrar do sofrimento deste mundo, só aqui vai encontrar o amor profundo. Convidamos os prezados ouvintes e internautas da Hora Milagrosa para que venham participar de reuniões que são realizadas na sede da Igreja Apostólica às quintas-feiras, aos sábados e aos domingos, com início às 19 horas. O endereço é Rua Baguari, número 158, bairro do Tatuapé, São Paulo, capital. Essa rua é uma travessa da Avenida Celso Garcia, altura do número 4395. Serão todos muito bem-vindos. Prezados ouvintes, o próximo domingo será o Domingo de Ramos, quando então meditaremos nos fatos e circunstâncias da ocasião em que Nosso Senhor se dirigiu a Jerusalém para a celebração da Páscoa judaica com os seus apóstolos. O Domingo de Ramos marca o início da celebração da Semana Santa, tempo de meditação e de reflexão a respeito do significado do martírio e do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, também da mensagem de amor, de redenção e de salvação que Ele deixou para a humanidade. Assim o faremos para exaltar a pessoa espiritual do Filho de Deus e agradecer a Ele pela missão que na terra realizou. Também para colaborar para que a fé no coração daqueles que nele creem possa ser aprimorada, sejam eles crianças, jovens ou adultos. Divulgamos a seguir um depoimento de fé prestado em agradecimento e reconhecimento a Deus Pai e aos seus santos. Acometida por intensa dor na perna esquerda, a senhora Conceição Colodina de Almeida passou a se locomover com auxílio de muletas. O médico consultado indicou o medicamento apenas para alívio da dor. Contudo, ela manteve firme confiança no poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e passou a fazer uso continuado de óleo ungido no local da dor. Daí a alguns dias, essa senhora melhorou e voltou a caminhar livremente, sem o auxílio de apoio, bênção pela qual é agradecida a esses benditos santos e a Deus Pai e Senhor. Relatou também que o clamor que ela elevou aos céus em favor do filho André foi ouvido e atendido, tanto que ele conseguiu se livrar do vício das drogas e da bebida alcoólica, bênção pela qual direcionou ações de graças e de reconhecimento a Deus Pai e aos seus santos. Seu relato foi enviado de Perdões, estado de Minas Gerais, no mês de outubro de 2025. Ó tu que estás no pecado,
esta voz a clamar. É Jesus quem está te chamando, pois Ele quer te salvar. Se ficares no mundo perdido, que será de tua alma, ó pecador? Venha a mim, venha arrependido, aceita-me como teu Salvador. Sejas humilde e sincero, venhas pedir perdão. É Jesus quem fala contigo, dá-me o teu coração. Se ficares no mundo perdido, que será de tua alma, ó pecador? Venha a mim, venha arrependido, aceita-me como teu Salvador. Se tu deixares de pecar, tua alma terá celeste brilho, poderás chamar a Deus de Pai, e Deus te chamará de filho. Se ficares no mundo perdido, que será de tua alma, ó pecador? Venha a mim, venha arrependido, aceita-me como teu Salvador. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus é eterno e, por parte de Deus Pai e do seu Divino Espírito Santo, jamais sofreu nem sofrerá modificação alguma, pois foi selado com o sacrifício e o derramamento do precioso sangue do Filho do Altíssimo. Condições estas que justificam a perenidade da doutrina de Nosso Senhor e a sua aplicabilidade a qualquer época e a todas as gerações da raça humana. No entanto, no decorrer dos séculos, sem poderem contar com a perfeita inspiração do Espírito de Deus, pessoas na terra foram criando diversas interpretações do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, buscando amoldá-lo às próprias maneiras de viver e de agir. Nosso Senhor Jesus, o Divino Salvador, citado pelo apóstolo São João como o Verbo de Deus, ou seja, a própria palavra divina, jamais alterou a sua doutrina, tampouco concedeu qualquer autorização para que esta fosse modificada, interpretada ou adequada a quaisquer interesses humanos. Assim afirmou o apóstolo São Pedro em seu Evangelho: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. Ora, esta palavra é que vos foi evangelizada. Contudo, neste tempo presente, nosso Senhor Jesus preparou a Santa Vorrosa e atribuiu a ela, em nome do Pai e do Divino Espírito Santo, a missão de revelar novamente o seu Evangelho em sua forma original, atividade à qual o sucessor desta Santa Poderosa, o Santo Irmão Aldo, deu sequência, conforme temos divulgado através da hora milagrosa e dos púlpitos desta Igreja Apostólica.
poder celestial estão presentes nesta igreja da querida voz rosa dos apóstolos, profetas, serafins e querubins. O poder celestial se manifesta entre os servos de Jesus, que neste século com fervor vão marchando sempre em sua santa luz. Luta e dificuldade contra o pecado, este povo vai marchando com Jesus, lutando sempre com lealdade. Com louvores a Deus vai lutando para vencer, porque se manifesta em sua vida o poder que pode vencer a maldade, o pecado e todo o mal. Com sua direção vai guiar e amparar, este povo vai marchando para o reino celestial. Convidamos os prezados ouvintes e internautas da Hora Milagrosa para que venham participar de reuniões que são realizadas na sede da Igreja Apostólica às quintas-feiras, aos sábados e aos domingos, com início às 19 horas. O endereço é Rua Baguari, número 158, bairro do Tatuapé, São Paulo, capital. Essa rua é uma travessa da Avenida Celso Garcia, altura do número 4395. Serão todos muito bem-vindos. A inquietação e a insegurança gravadas pela tristeza e pela tendência a não aceitar circunstâncias desfavoráveis, incomuns e imprevistas, são sentimentos que tendem a abalar a fé e a confiança no poder do Pai Celestial em muitos corações, ó ouvinte. No entanto, o incentivo ao bom ânimo que nosso Senhor Jesus Cristo direcionou aos seus seguidores antes de ser martirizado na cruz do Calvário é sempre oportuno no sentido de restaurar a fé e o ânimo dos abatidos por insegurança, ansiedade e temor. Disse nosso Senhor: na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo-há de dar. E acrescentou ele: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem assim confia, não está sozinho nem desamparado, ó ouvinte. Nos dias presentes, nosso Senhor Jesus, a bendita Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Santo Irmão Aldo, o pastor anunciado pelo Divino Mestre, estão atentos ao clamor de cada coração aflito que recorre a eles em busca de consolo e de paz. Eles intercedem diante de Deus Pai
em favor de muitos e enviam anjos do poder celestial para ampará-los diante das inquietações e adversidades da vida. Recomendamos que procures manter o bom ânimo e a confiança no poder e na proteção celestial conforme ensinou o Divino Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, ó ouvinte. Que a preciosa bênção dele e o amparo celestial dos santos e anjos de Deus estejam sempre contigo e sobre o teu lar.
Divulgamos a seguir um depoimento de fé enviado para a sede desta Igreja Apostólica. O bebê de apenas 8 dias de vida, Caio Vinícius Marques, se engasgou ao tomar leite de uma mamadeira. De imediato, a mãe, senhora Rosiane Figueiredo Oliveira Marques, e uma avó clamaram pela misericórdia divina em favor desse bebê que, após o uso de água ungida, reagiu e voltou a respirar normalmente. No entanto, ele passou a apresentar uma tosse contínua, que de início pareceu normal para a mãe e a avó dele. Decorridos 20 dias, o pequeno Caio foi acometido por febre, diagnosticada como decorrência de pneumonia, processo infeccioso identificado numa região bastante delicada de um dos pulmões desse bebê. Submetido a tratamento específico por 2 dias, ele não apresentou a melhora desejada, situação que requeria tratamento em UTI neonatal, como informou a médica responsável pelo caso. Diante dessa delicada situação, a senhora Rosiane solicitou que a mãe dela telefonasse para a sede desta Igreja Apostólica para pedir a bênção do primaz Santo Irmão Aldo em favor do filhinho. Ambas confiaram na intercessão do profeta apostólico que, naquele ano de 2005, ainda cumpria seu ministério terreno. Depois dessa providência de fé, o Caio passou a apresentar boa reação ao tratamento, superou a pneumonia sem precisar de UTI. Daí a 6 dias recebeu alta hospitalar. Encaminhado para fisioterapias respiratórias, recuperou a normalidade pulmonar com apenas poucas sessões, sem sequelas. Reconhecida pela saúde e boa disposição desse filho, atualmente um jovem bem disposto, com 20 anos de idade, a senhora Rosiane direcionou ações de graças em seu nome, desse filho e de familiares, ao Santo Irmão Aldo, à Santa Avó Rosa e à bendita Mãe Virgem Maria Santíssima, extensivas a Deus Pai e ao nosso Senhor Jesus, por meio de seu depoimento de fé, remetido de Campinas, Estado de São Paulo, em outubro de 2025. Desperta de tua ilusão, tu que busca prazeres no mundo, a glória que nele há se acabará num segundo. Vem, pecador, vem depressa, ouve o teu Salvador. Tens nesta igreja a promessa do perdão do meu Senhor. Mesmo que sofras o agravo, não voltes mais a pecar, pois já não és mais escravo. Com Jesus livre estás, vivendo aqui santamente. Os anjos virão te guardar e tu terás finalmente junto a Deus o teu novo lar. Aceita depressa a doutrina que hoje irás aprender.
pois esta igreja ensina como viver e vencer. Um galardão muito formoso estará para ti reservado. Verás como foi precioso o mundo tu teres deixado. Prezados ouvintes, o próximo domingo será o Domingo de Ramos, quando então meditaremos nos fatos e circunstâncias da ocasião em que Nosso Senhor se dirigiu a Jerusalém para a celebração da Páscoa judaica com os seus apóstolos. O Domingo de Ramos marca o início da celebração da Semana Santa, tempo de meditação e de reflexão a respeito do significado do martírio e do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, também da mensagem de amor, de redenção e de salvação que Ele deixou para a humanidade. Assim o faremos para exaltar a pessoa espiritual do Filho de Deus e agradecer a Ele pela missão que na terra realizou, também para colaborar para que a fé no coração daqueles que nele creem possa ser aprimorada, sejam eles crianças, jovens ou adultos.
Estamos apresentando a Hora Milagrosa e na sequência vai falar-lhes o pastor Nilson Bittencourt Cairoli. Prezados e amados ouvintes deste programa A Hora Milagrosa e irmãos apostólicos, eu os saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus e desejo que a graça e a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, a Mãe de Jesus e Mãe de todos os filhos de Deus, bem como desejo que a graça e a proteção da Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, e do santo e querido irmão Aldo, nosso pastor por excelência, dois santos que Jesus formou na obra desta Igreja Apostólica e investiu-os no poder de guardar, de amparar a toda esta Igreja Apostólica e a todos que crerem e aceitarem a nossa doutrina. Nesta oportunidade quero falar a todos os prezados irmãos e ouvintes deste programa algo muito importante, pois estamos nos aproximando de uma data que tem muito significado para todos os cristãos, que é a data da grande vitória de Jesus nosso Senhor, a sua ressurreição, o seu martírio, o seu sofrimento, mas a sua grande vitória sobre todo o império da morte, para que a aliança que ele formou com Deus e selou e assinou com o seu próprio sangue tivesse um valor eterno, que pudesse salvar almas em qualquer tempo. E mesmo hoje, mais de 2000 anos, nós estamos nos lembrando deste sacrifício. E não podemos deixar de recordar o seu sofrimento, sendo importante recordar tudo o que aconteceu. E um fato importante decretou a morte de Jesus. Foi quando ele ressuscitou a Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Então os homens, movidos pela inveja, com a manifestação da glória de Deus através do ministério de Jesus, reunindo, tramaram a morte do nosso Salvador. E indo a caminho de Jerusalém, Jesus, reunindo seus 12 apóstolos, anunciou o seu martírio. E São Mateus registrou no seu evangelho, no capítulo 20, e nos versículos 17 a 19, o seguinte: subindo para Jerusalém, durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho de Deus será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, para ser exposto às zombarias, e açoitados e crucificado, mas ao 3º dia ressuscitará. Ao chegar próximo da entrada de Jerusalém, Jesus mandou que os seus discípulos pegassem uma jumenta que tinha um filhote, um jumentinho, e se alguém lhes perguntasse o que estavam ali fazendo, que eles precisavam da jumenta com o jumentinho para o nosso rei e que depois o devolveria. Quando isso aconteceu, que Jesus resolveu montar no jumentinho, cumpriu-se uma palavra importantíssima do profeta Zacarias, que escreveu no livro da sua profecia, no capítulo 9 e no versículo 9. Exultai de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento. E São Mateus, no seu evangelho, no capítulo 21, e versículos 6 a 11, narra o seguinte: os discípulos trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobriram-no com seus mantos, fizeram Jesus sentar no jumentinho. Então a multidão estendia seus mantos pelo caminho, cortava ramo de árvores e espalhava-os pela estrada.
E toda aquela multidão que o precedia e que o seguia clamava: Hosana ao filho de Davi. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nos mais altos dos céus. E quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade, perguntando: quem é este? E a multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Nesse dia Jesus entrou no templo e realizou muitos milagres. Curou cegos, leprosos, muitos milagres ele operou. E os fariseus e escribas se encheram de ódio. E então perguntaram ao nosso querido mestre Jesus: com autoridade de quem você faz isso? E Jesus, sabendo da sua incredulidade, então lhes disse: se vocês responderem a minha pergunta, eu responderei a de vocês. E então lhes fez uma pergunta: o batismo de João é do céu ou dos homens? Por serem incrédulos, eles não podiam responder. E então conversaram entre si: se dissermos que é dos homens, a multidão se revoltará contra nós. Se dissermos que é de Deus, ele nos dirá: então por que não creram? Por que maltrataram João? Por que não aceitaram ele como profeta de Deus? E então disseram a Jesus: não sabemos. E então Jesus disse: nem tampouco responderei a vocês com a autoridade de quem eu opero esses sinais. Porque ele sabia que tais homens não iam crer nele. Todos esses fatos ocorreram por ocasião em que se comemorava em Jerusalém a Páscoa dos judeus. E hoje são comemorados esses fatos, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no domingo que é chamado Domingo de Ramos, em que ele foi aclamado como nosso Rei, o Príncipe da vida, nosso Senhor Jesus. E eu quero nesta oportunidade, lembrando todos esses fatos, dizer a todos os nossos prezados ouvintes e irmãos apostólicos que nós devemos relembrar esses fatos com muita gratidão ao nosso Senhor Jesus. Mas também temos que agradecer a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, porque eles nos revelaram a importância destes acontecimentos para a vitória do reino dos céus. Vejam, prezados irmãos, nós meditamos o quanto Jesus sofreu durante os dias que sucederam a sua entrada triunfal em Jerusalém. Nesta época, ele já sabia tudo o que iria acontecer a partir daquele momento, da sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele sabia que ia ser crucificado porque ele havia anunciado aos seus apóstolos. Ele sabia que ia ser morto, que ia ser vituperado, caluniado, maltratado, ia sofrer açoites. Mas Jesus tudo suportou. Por quê? Porque Jesus suportou e teve coragem para enfrentar tudo. Em primeiro lugar, pelo seu amor ao nosso Deus, nosso Pai Celestial. Amor também à humanidade, que ele veio para salvar, para ajudar a ter fé, para revelar a vontade do seu Pai, que há muito estava sendo desrespeitada, desobedecida e colocada de lado pelas criaturas. Tanto é que os líderes religiosos tramaram a sua morte. Entendam também os prezados irmãos e ouvintes deste programa, Hora Milagrosa. Não adiantaria nada ele ter enfrentado isso se ele não tivesse a virtude principal, o amor ao seu Pai e nosso Pai Celestial. O amor às almas que ele veio para salvar, para dar uma oportunidade de reconciliação. Amor pelo que hoje ele veio trazer para todos nós, que é um novo período, através da formação do outro Consolador, do nosso Santo Pastor, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que ele formou na nossa igreja
e deu a eles a incumbência de guardar, de amparar, de proteger, de ajudar todo aquele que crê na sua mensagem, todo aquele que crê na luta que ele precisou enfrentar para fazer uma nova aliança com o seu Pai, que é chamado o Novo Testamento. E esse testamento ele selou com o seu sangue, para que tivesse um valor eterno. Para que hoje, depois de tantos séculos, nós que ainda habitamos a terra, pudéssemos ser salvos por esta graça salvadora que Jesus veio trazer, pelo seu sacrifício, pelo seu amor. Ó prezados irmãos e ouvintes deste programa Hora Milagrosa, vamos todos unidos no amor e na fé, valorizar todo este sofrimento de Jesus, não só durante a Semana Santa, mas durante toda a nossa vida. Vamos ser fiéis, vamos nos unir na mesma fé, vamos nos unir à Santa Vó Rosa, o outro Consolador que Jesus formou para nos revelar a doutrina. Vamos também confiar nos ensinos que o nosso querido Santo Irmão Aldo nos deixou durante todo o período dos 44 anos que ele revelou a doutrina, que ele dirigiu esta igreja como um santo profeta. Esses dois santos foram formados no tempo presente por Jesus para provar a todos que tomarem conhecimento desses dois santos que ele tem todo o poder para formar santos para a glória de Deus em qualquer período da humanidade. Por isso que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo muito nos ensinaram a amar Jesus, a amar Nossa Mãe Maria Santíssima, para que unidos a eles, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, pudéssemos nos unir também a Jesus e a todo o reino dos céus, para que possamos honrar, glorificar e dar o devido valor a todo o sofrimento do qual nós nos lembramos nesta semana chamada Semana Santa, que tem início no Domingo de Ramos, com a grande vitória de Jesus de ser reconhecido pela multidão, não pelos líderes religiosos, mas pela própria humanidade que foi beneficiada pelo seu ministério, pelos seus milagres, pelos seus ensinos. Com muita fé, vamos amar a Jesus sempre, vamos glorificá-lo e nos sujeitarmos à sua vontade, porque aquele que crê precisa ouvir, aprender e praticar. Ninguém pode dizer que crê em alguma coisa se não colocar essa coisa em prática na sua vida. Então, ninguém pode dizer que crê em Jesus se não colocar em prática o que Jesus nos ensinou. Façam isso, pratiquem aquilo que Jesus revelou à Santa Vó Rosa e nós aprendemos na obra desta igreja. E eu tenho certeza que o sacrifício de Jesus prevalecerá na vida de todos os que com humildade e amor cumprirem a vontade de Jesus, que nos foi revelada, como eu já disse, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Amém. E agora eu vou orar por todos. Bendita e Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, rogo à Senhora e ao nosso santo e querido Irmão Aldo, que em nome de Jesus e do nosso Pai e de nossa Mãe Maria Santíssima, abençoem a todos esses teus filhos. Santa Vó, dá a todos força, ânimo, coragem, fé, para que eles possam, através desta fé e do amor a Jesus nosso Senhor, que a Senhora tanto amou aqui na terra e nos deixou o exemplo de obediência, de fé, de amor, de humildade. E com toda esta graça, esta força que a Senhora dá a cada um dos sinceros de coração que estão orando neste momento, que a Senhora os ajude também, aliviando o sofrimento, se estiverem passando por alguma dificuldade, seja na sua saúde,
seja na sua vida profissional, seja no seu lar. Que eles sejam aliviados das suas dores, que eles tenham sabedoria para executarem o seu trabalho e sejam prósperos na sua vida profissional. E que nesses lares reine a verdadeira paz, a verdadeira harmonia, onde a Senhora possa visitar e derramar muitas bênçãos. E agora suplico também, Santa Avó, que a Senhora, junto com o Santo Irmão Aldo, unja esses elementos que os seus filhos colocaram aí, esta água, este óleo, e ao fazerem uso, seja da água, do óleo, esses teus filhos possam se livrar do mal que, porventura, surgir na sua vida em qualquer momento. Dá-lhes a tua graça, dá-lhes a bênção do céu. Ó prezados e amados ouvintes, recebam, pois, a bênção preciosa da Santa Avó Rosa, a bênção preciosa do Santo Irmão Aldo, nosso querido pastor, que Jesus formou no nosso meio para cuidar de nós. Recebam também a bênção do nosso querido Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, e de nossa Santa Mãe Maria Santíssima. Amém. Horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet.